A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje estamos dando continuidade aos estudos bíblicos da nossa escola dominical, referente ao terceiro trimestre de 2026. Nesse trimestre estamos estudando sobre a Igreja dos Gentios. É um estudo no livro de Atos, da chamada missionária, a consolidação do Evangelho entre os povos. E a lição de hoje, lição de número 2, domingo 2 de julho de 2026, fala sobre a porta da fé se abre entre os gentios. E eu quero ler o texto básico da nossa lição de hoje, que está lá em Atos 13, capítulo 44 a 42. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais digno de vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim o mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e oraram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Vamos orar, vou orar por você, pela sua família, mas também vou aproveitar para orar pela minha netinha Aurora, que agora, dia 11 de julho, completa o seu primeiro aninho de idade. A Aurora é filha da minha terceira filha, a Raquel, com o seu esposo Cauê. Atualmente eles residem em Curitiba, mas estão aqui em Santos para a comemoração deste primeiro aniversário. Então nós vamos orar por todos. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, para estudarmos este início da Igreja Missionária, Senhor, nos incentivando a pregar também a Tua palavra. Abençoa os Teus servos que estão ouvindo este estudo, Senhor, esta escola. Dá sabedoria dos céus, dá entendimento. Abençoa a família dos Teus servos. Traz paz, alegria, saúde, conforto. Te peço, em especial, pela minha netinha Aurora, Senhor, que está completando 1 ano de idade, Senhor. Abençoa a Tua serva, Senhor.
Dá vida longa à tua serva, Senhor, saúde, que ela viva todos os dias da sua vida na tua presença. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A primeira viagem missionária de Paulo, juntamente com Barnabé, separados e enviados pelo Espírito Santo, como vimos na lição passada, é o momento que o Evangelho rompe fronteiras, alcança os gentios, ou seja, nós, não judeus, e revela que a missão cristã é guiada pelo Espírito, sustentada pelo poder de Deus e centrada na proclamação de Jesus como cumprimento das promessas divinas. Paulo e Barnabé, e a princípio acompanhados de João Marcos, visitam 8 cidades, algumas de retorno, completando uma visita em 15 lugares. Percorrem aproximadamente 2.000 quilômetros entre 2 países, a Síria antiga e a Turquia, por aproximadamente 1 ano e meio a 2 anos. Essa viagem é feita a pé, com animais, de barco, atravessando o mar Mediterrâneo, e é o Evangelho se abrindo para o mundo. E eles saem lá de Antioquia, da Síria, naquele tempo. Hoje essa cidade de Antioquia está já no território turco. A igreja em jejum e oração recebe direção explícita do Espírito Santo para separar Paulo e Barnabé. E este envio marca o início formal da missão aos gentios. Antioquia se torna o primeiro grande centro missionário da fé cristã, deixando exemplo por séculos e séculos para a igreja que levantou missionários pelo Espírito Santo e enviou por todo o mundo, inclusive chegando a nós aqui no Brasil. Ali de Antioquia, eles foram para o porto ali no Mediterrâneo, na cidade de Seleucia, para embarcar rumo à ilha de Chipre. A partida simboliza a transição da fé local para uma missão mundial. É um marco histórico, é o primeiro deslocamento marítimo da obra missionária. Chegando em Chipre, ao norte de Chipre, na cidade de Salamina, e em Salamina eles pregam nas sinagogas, seguindo o padrão de anunciar primeiro aos judeus. Chipre era a terra natal de Barnabé, o que facilitava conexões iniciais. A mensagem começa a se espalhar pela ilha. Eles vão para Pafos. E nós vimos na lição passada que em Pafos ocorre um confronto entre o mágico Bar Jesus, que tenta impedir a fé do procônsul Sérgio Paulo, mas Paulo, pregando
cheio do Espírito Santo, o repreende e o milagre da cegueira em Bar Jesus confirma a autoridade apostólica. E a conversão do governador legitima a missão diante das autoridades romanas. Saindo dali, eles atravessam o Mediterrâneo de barco e chegam à cidade de Perge, agora já na Turquia atual. Ao chegar em Perge, João Marcos decide voltar para Jerusalém. João Marcos é sobrinho de Barnabé. E isso cria uma tensão futura entre Paulo e Barnabé. Mais tarde, Barnabé quer levar novamente João e Paulo não concorda. Mas mesmo com a deserção de João Marcos, a missão continua firme. A cidade serve como ponto de passagem para o interior da região. E aí eles chegam numa cidade maior, Antioquia da Pisídia, não é a Antioquia que eles saíram, agora é na Turquia, a outra era na Síria. Paulo realiza ali uma das pregações mais completas. Esse texto que nós lemos a princípio é o final da pregação de Paulo, que está registrada lá no livro de Atos, no capítulo 13, final do capítulo 13 e o começo, e agora aí, parte do capítulo 14, apresentando Jesus como cumprimento das promessas feitas a Israel. Muitos judeus e gentios creram, mas já começou uma oposição logo a princípio, de judeus que não aceitavam que Jesus fosse um cumprimento das profecias divinas e se opunham e expulsaram os missionários da cidade e ali essa cidade se torna um marco da expansão aos gentios, porque muitos gentios se convertem naquela cidade, como nós vemos no final aqui do nosso texto bíblico em classe, o versículo 52 do capítulo 13 de Atos diz assim: os discípulos cheios de alegria e do Espírito Santo, eles saíram da cidade e foram para Icônio com alegria, embora expulsos, eles estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. É uma alegria que só sente quem prega o Evangelho quando ganha uma alma. Você já sentiu essa alegria do Espírito Santo no seu coração quando você ganhou uma alma para Jesus? Se não, procure evangelizar e você vai ver e sentir a mesma coisa que Paulo e Barnabé sentiram ao sair de Antioquia. E você, que já sentiu essa alegria, não tem vontade de repetir a experiência? Para isso, basta pregar o Evangelho e ganhar almas para Jesus. Partindo da Antioquia da Pisídia, chegando ali em Icônio, Paulo e Barnabé, eles pregam com grande poder. Hoje temos visto muitas pregações, mas poucas pregações com grande poder. E ali eles realizaram sinais que confirmaram a mensagem. E a cidade se dividiu em crentes e opositores. No final, houve uma conspiração para apedrejá-los e
os obriga a fugir para a cidade de Listra. O evangelho sempre é assim, sempre encontra muita dificuldade. Nunca vai ser fácil. Sempre vai haver opositores, o inimigo levanta opositores. Mas o crente faz que nem Paulo e Barnabé, sacode a poeira da sandália e parte para outra. Não desiste, persevera. Chegando em Listra, Paulo ora e um aleijado de nascença é curado. O povo, na sua ignorância, pensa que Paulo e Barnabé são deuses e há um início, um começo de uma tentativa de idolatrá-los. É muito perigoso a idolatria, condenada por Deus rigorosamente. Hoje, esse costume continua o mesmo. Nós continuamos idolatrando não só deuses, mas pessoas. Tornamos pessoas ídolos. Quase que adoramos essas pessoas. Até pregadores do Evangelho, é preciso tomar muito cuidado, é preciso ter sabedoria. Naquela confusão, Paulo e Barnabé, evidentemente, eles recusam aquela adoração. Porque eles sabem que é Deus operando e não eles. Eles têm humildade, não se aproveitam dos milagres que Deus realizou para benefício próprio, mas procuram trazer aos que o estão ouvindo a verdade. É Jesus quem cura, não são eles. Logo depois disso, chegaram opositores lá, aqueles opositores da Antioquia, da Pisídia, não contentes com o que fizeram lá na sua cidade, foram para essa cidade e tentam apedrejar Paulo, que milagrosamente sobrevive e continua a missão. E aí vão para Derbe. Em Derbe, a pregação prospera sem oposição. Não há nada significativo nessa cidade e muitos discípulos são feitos. Ali a coisa é mais calma, a cidade se torna um ponto de grande fruto espiritual. É o último destino ali, a região hoje da Turquia. E aí eles resolvem voltar e voltar pelas mesmas cidades que vieram, visitando agora já comunidades locais iniciadas pelas pregações anteriores. Então eles voltam nas casas, princípios de igrejas. O primeiro retorno é a cidade de Listra. Ao retornar, fortalece os discípulos reféns convertidos, estabelecem presbíteros, ou seja, uma liderança. Isso mostra que a missão não é apenas evangelizar, mas formar lideranças locais. E a igreja recebe encorajamento para permanecer firme. Depois de Listra, vão para Icônio. Se vocês acompanharem no mapa, hoje é fácil, vocês vão ver que eles estão fazendo exatamente a viagem ao contrário, retornando por cidades que já passaram. E Icônio confirma a fé dos novos crentes e encoraja a permanecer firmes, apesar da perseguição. Ali há alguma perseguição e a visita reforça a continuidade pastoral. E a igreja se consolida na doutrina.
voltam a Antioquia da Pisídia, lá na Turquia, não é a Antioquia da Síria, onde eles saíram. Ali foi onde eles pregaram e teve grande objeção primeira, mas eles não têm receio de voltarem, vão guiados pelo Espírito Santo. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, você não teme. Eles fortalecem novamente os discípulos, também organizam a liderança local, e a repetição da visita mostra cuidado e responsabilidade com as novas comunidades. A igreja se estrutura para seguir sem a presença dos missionários. A obra de Deus continua, com você ou sem você. Às vezes nós nos apegamos muito, como se a obra fosse nossa, mas a obra é de Deus. E Paulo e Barnabé mostram isso. Eles voltam para aquelas igrejas, mas aquelas igrejas não são deles, é de Jesus. Eles sabem que vão para lugares distantes e precisam firmar lideranças locais para que possam pastorear e ensinar aquelas crianças na fé que estão nascendo e formando uma nova igreja. Vão para a Pérsia, antes de seguir para o porto, anunciam novamente a palavra, aproveitando cada oportunidade de proclamação do Evangelho. A cidade recebe uma segunda chance de ouvir o Evangelho e a missão segue para o encerramento. Aqui nós já estamos falando de algo de mais de 1 ano e pouco de viagem e quase 2.000 quilômetros percorridos. É muito trabalho, é muita obra, é muita luta, é muita oposição, é muita pregação, é muito ensino, é muito preparo de lideranças. Em Atalia, eles embarcam de volta para Antioquia, agora essa Antioquia da Síria, né? O lugar de partida, atravessam o Mediterrâneo, não voltam para Chipre, passam direto, e é o ponto final da viagem marítima. A missão retorna ao seu ponto de origem para prestar contas. E agora lá em Antioquia, de onde partiram, chegam e relatam tudo o que Deus fez e como abriu a porta da fé aos gentios. Há uma grande celebração na igreja por causa do avanço do Evangelho e reconhece a ação divina. A Antioquia se confirma como base missionária. O confronto com Bar Jesus em Pafos é um dos episódios mais marcantes da primeira viagem missionária de Paulo. Um choque direto entre a verdade do Evangelho e a oposição espiritual que permanece até os dias de hoje. Para nós concluirmos, assim, essa viagem inaugura a missão universal da igreja, mostrando que a salvação em Cristo é para todos e que Deus conduz sua obra, mesmo em meio à oposição e desafios. Não esqueça disso, meu irmão. Aquela primeira viagem missionária foi um marco da missão universal da igreja, de mostrar a salvação em Cristo para todos. Isso continua hoje, mesmo em meio à oposição e desafios. Está se criando algumas leis no nosso Congresso para impedir que os pastores falem
livremente do Evangelho, classificando-os com adjetivos perigosos. Mas Paulo mostra que, mesmo diante das adversidades e prisões, como vamos ver no final do nosso trimestre, o Evangelho permaneceu firme. E mesmo com a oposição atual à Igreja de Cristo, nós vamos permanecer firmes, cumprindo os propósitos de Cristo para a sua Igreja. Que Deus te abençoe. Você que é soldado de Cristo, continue firme e forte, pregando a palavra de Deus. Amém?